Oi, eu sou a Luísa e esse é o podcast O Céu Me Contou. Se você já ouviu a primeira temporada, sabe que aqui a gente fala sobre o céu, os planetas, as casas do mapa astral, de um jeito poético, de um jeito mais leve. Nessa segunda temporada a ideia é diferente. Eu vou contar histórias de pessoas reais que passaram por leituras comigo nos últimos anos, trazendo algumas experiências, desafios, conquistas, medos e descobertas. O objetivo é mostrar como a astrologia pode nos ajudar a compreender os nossos ciclos, lidar com momentos difíceis, perceber as oportunidades e, acima de tudo, a gente a se conhecer melhor. Então, prepare-se para ouvir o céu, refletir sobre a sua vida e se conectar com histórias que podem parecer suas. Capítulo 3. Quando você não sabe se desiste ou insiste. Cheguei com o episódio de número 3. Hoje a gente vai falar de quando desistir ou de quando insistir. Mais uma vez quero agradecer pelo carinho com os 2 primeiros episódios. Fico muito feliz de saber o quanto ele tem tocado vários de vocês. E o episódio de hoje nós vamos falar aí sobre um assunto daquelas vezes que a gente tá em um momento que a gente não sabe, né, o que fazer, se a gente continua, se a gente se entrega ao cansaço, aquelas fases da vida que parece que a gente tá numa corda esticada, e pensando se ainda vale a pena tentar. E eu tive uma conversa com a Marina, nossa personagem aí do dia de hoje, em um desses momentos. Marina, ela, na nossa conversa, ela mostrava assim, tanto que ela tava cansada, a voz cansada, o olhar perdido, mas ela ainda não tinha perdido totalmente as esperanças, sabe? Aquele fio de esperança que quando a pessoa tá conversando com a gente, assim, que a gente reconhece de longe. A Marina tava tentando sustentar um projeto pessoal há alguns meses. Ela acreditava muito naquilo. Era um trabalho que fazia muito sentido para ela. Ela tava muito empolgada no começo, mas aos poucos esse projeto começou a sugar ela mais do que entregar, sabe? Mais do que devolver aquele brilho. E ela tava tentando, ela tava insistindo, ela se reinventava, ela pedia ajuda. E mesmo assim, parecia que as coisas não fluíam. E aí veio um dilema, né? Se aquilo era um sinal do universo, um sinal para ela parar, um recadinho de Deus de que não era o momento. E quantas vezes a gente também se pergunta isso, né? Se é pra gente insistir mais um pouco, se aquele desafio é um teste para ver o quanto a gente quer aquilo, ou se é hora realmente de soltar. Quando o desafio, né, faz parte do caminho, ou quando é só uma teimosia, né? A gente que não tá querendo admitir que já deu. E enquanto a gente tinha essa conversa, eu pensei em quantas outras pessoas já chegaram até mim em leituras com essa mesma pergunta, sabe? Então, eu tô, né, tentando fazer alguma coisa dar certo e eu não sei se é pra mim mesmo. E de quantas vezes eu mesma já vivi isso, inclusive com a astrologia, né? E no fundo, esse dilema ele não é só sobre o que fazer, é sobre como a gente tem confiado na gente. E aí a Marina falou pra mim assim, Lu, eu rezo muito, qualquer coisa, sabe? Eu peço por qualquer sinal, uma frase, um encontro, um acontecimento, eu só quero saber se eu preciso continuar. E aí, no caso da Marina, é uma pessoa muito próxima a mim, e ela falou, dá uma olhadinha aí no meu mapa, né? E no mapa dela, realmente não era um momento dela tomar nenhuma decisão. Não era a hora dela decidir, era a hora dela olhar pra ela, né? Então, assim, ela não ia conseguir nenhuma resposta externa naquele momento, porque ela estava realmente passando por um momento de transição. E aí é que a gente percebe que às vezes o universo ele não responde porque não é uma pergunta madura. Às vezes ele não responde, não é porque a gente ainda não viveu o suficiente para entender o que é o sim, o que é o não. A vida às vezes ela só quer que a gente fique ali, no meio, para aprender a sustentar o incômodo. E isso é muito difícil. Porque se a gente decidir por insistir, a gente vai precisar ter fé. E se a gente, decidir por desistir, a gente vai precisar de coragem.
E nenhum desses dois caminhos vem com garantia. Nenhum desses dois caminhos é 100% certo e 100% tranquilo. Na astrologia, quando a gente passa por algum período assim de dúvida, de esgotamento, pode ser que o céu esteja refletindo esse impasse, né? Então é muito interessante a gente olhar posicionamentos do planeta Saturno, que é um planeta de metas, de cobrança, de realidade, e o planeta Netuno, que é um planeta muito ligado a sonhos. Então, eu conversei muito sobre isso com a Marina, né? Era o que ela estava vivendo. E aí o que eu falei com ela foi que assim, talvez a pergunta naquele momento não era se ela devia continuar ou parar. Era ela olhar pra dentro, parar de esperar sinal, parar de esperar que alguém desse essa resposta pra ela. E ela olhasse o que dentro de toda essa situação ainda era verdadeiro pra ela, ainda fazia sentido. E ela falou: tá, vou pensar, esperei que você realmente ia me dar uma resposta objetiva, se era pra mim ou não, mas ok. E depois, quando a gente voltou a conversar, ela falou que ela entendeu que ela tinha a resposta dentro dela, né? Então, quando eu falo que não é pra gente esperar a resposta do lado de fora, nesse caso, é porque, assim, o que ela entendeu ali é que ela tava continuando por medo de perder o que ela já tinha investido, de tempo e de financeiro. Mas o pedaço que fazia ela feliz ali naquele projeto já não existia mais. Então, quando eu perguntei, né, o que ainda era verdadeiro para ela, aquilo não existia. E às vezes é aí que o céu tá falando mais alto. Não com esses sinais externos, mas com aquele incômodo interno que a gente tenta ignorar. Um vazio que aparece quando alguma coisa já cumpriu o seu papel. Então, o que ela precisava viver daquele projeto, o que fazia sentido para ela daquele projeto, ela já tinha entregado. Eu falo muito sobre isso, principalmente em épocas de eclipse. Quem já fez a leitura express, alguém que está escutando aí talvez possa até, né, comentar aqui, compartilhar sobre isso. Que às vezes o eclipse acontece em algumas casas, que eu falo muito pra pessoa assim: olha se esse sonho, se esse projeto que você tem ainda faz sentido, ou se você tá com medo de falar que você mudou de ideia. E isso é uma percepção muito importante que a gente precisa ter, e por isso que eu falo que, assim, os episódios aqui, eles falam de astrologia, porque às vezes isso tá acontecendo no mapa, mas é muito mais sobre autoconhecimento, assim, sobre a gente perceber. Desistir não é fracassar. Acho que eu não sou eu a pessoa, né, a falar isso. Agora sim, agora tudo mudou. Mas é importante a gente reconhecer quando um ciclo se encerrou, quando um ciclo se transformou, que o que um dia, né, fez muito sentido, foi uma fonte ali, né, da nossa vida, pode agora estar pedindo realmente para chegar ao fim. Só que a gente tem muito medo. A gente tem muito medo de desapontar, a gente tem muito medo de desperdiçar tempo, a gente tem muito medo de parecer fraco. E é por isso que a gente fica às vezes preso em situação que já deu emprego, relacionamento, algum plano. Só que o céu, gente, ele trabalha com movimento. Tudo que para de crescer, ele vai empurrar. Às vezes ele vai empurrar com amor, às vezes ele vai empurrar com dor, mas sempre com muita sabedoria. Vamos fazer um exercício? Se você puder, feche os olhos agora. Eu sei que tem gente que escuta dirigindo, então, se é o seu caso, não feche os olhos. Mas se você puder, fica de olhos fechados. Respira fundo. Pense em alguma coisa na sua vida que te deixa muito dividido entre desistir ou insistir. Pode ser um sonho, um relacionamento, um projeto. Imagina que o tempo parou. Não existe pressa para nada. Não existe cobrança, só existe você e o que você sente.
Se não existisse medo de julgamento, de perda, de futuro, o que o seu coração escolheria? O que te traria paz, mesmo que custasse coragem? Ou o que te traria paz, mesmo que custasse ter muita fé, muita persistência? Sente a resposta. Nosso coração sempre sabe, mesmo quando a mente duvida. Às vezes o universo vai pedir para que a gente confie e espere. Mas às vezes ele vai pedir ação. Que a gente corte, que a gente encerre, que a gente transforme, que a gente recomece. Nem todo ciclo difícil precisa ser suportado. Em alguns casos a gente vai precisar encerrar com amor. E é aí que a astrologia e a vida vão se encontrando. O céu vai se movendo e a gente vai se movendo também. E quando algo deixa de fluir, é sinal de que o caminho mudou. Não que a gente falhou. O céu não vai julgar uma desistência. Ele vai entender um movimento. E que cada movimento, por mais doloroso que pareça, é só mais uma forma de crescer. A intenção desse episódio não é te falar para desistir. Não é é um sinal para eu desistir de alguma coisa. É só pra gente parar de ficar buscando respostas do lado de fora e a gente entender cada pedacinho desse projeto, desse desejo, dessa decisão, dessa escolha e ver se algo ali dentro traz paz. Se algo ali dentro ainda brilha o nosso coração, brilha os nossos olhos. Se sim, é hora da gente insistir. Se não, é a gente ter coragem para deixar ir. Então, se hoje você não sabe se desiste ou insiste, talvez o melhor seja parar de escolher um pouquinho, respirar, escutar o que o silêncio quer te contar. Às vezes o próprio universo está te falando, você já fez o suficiente. E outras vezes ele está te dizendo, vai que ainda dá tempo, é só o começo. Só que nessa pressa da gente querer a resposta, da gente querer um sinal, da gente querer um outdoor, um holofote ali na nossa decisão, a gente não escuta. De um jeito ou de outro, o céu sempre fala. Quando você aprende a ouvir, vai perceber que insistir ou desistir são apenas 2 caminhos para o mesmo destino. Que é a sua felicidade, que é a paz no seu coração. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o fato da certeza sempre trazer paz. Do caminho certo sempre trazer paz. Se a gente toma uma decisão, mas a gente continua angustiado, continua pensando naquilo, continua com um peso, e aí eu não tô falando do peso dos desafios do dia a dia, dos desafios para chegar ao final daquilo ali, eu tô falando do peso da nossa decisão mesmo, é porque não é a coisa certa. Então, volta no exercício quantas vezes precisar, para um pouquinho, se escuta, tenha fé, caso você sinta que ainda existe alguma coisa para viver ali, mas tenha coragem, caso você sinta que já se encerrou, né, que o suficiente já aconteceu. Eu te agradeço muito, muito, muito por estar aqui. Eu espero que essa conversa do céu de hoje tenha feito sentido e nos vemos na semana que vem. Espero que a história de hoje tenha te ajudado a perceber algo sobre você, seus ciclos, suas escolhas e seus momentos de crescimento. Lembre-se, cada emoção, cada desafio, cada conquista é uma oportunidade de se conhecer melhor e de olhar para a vida com mais consciência. O céu está sempre aí, silencioso, observando, nos guiando com seus ciclos e movimentos. E se você se permite ouvi-lo, ele tem muito a te contar. Obrigada por me acompanhar até aqui.
Até o próximo episódio, onde novas histórias e novas descobertas vão chegar até você. Para acompanhar as novidades, me siga no Instagram, @luarduino. Lá a gente tem conteúdo toda semana, eu divulgo os episódios do podcast e lá você tem o link para entrar no meu grupo do WhatsApp, o Cantinho Astral. Lá a gente fala um pouquinho mais sobre a astrologia, mando algumas surpresas e eu espero te ver lá. Um beijo e até semana que vem.